Fala pessoal, beleza? Vamos fazer a continuação então do vídeo passado. A gente parou aqui na parte que eu tô acessando as informações lá do site da Economia UOL e eu tô pegando as informações aqui que são referentes a commodities, inflação, informações gerais e retornar agrícola. Eu vou só executar aqui para a gente ver em que pé está nosso código. Ele está retornando as informações aqui, né? E se eu fizer um print aqui, a gente vai poder visualizar todas as informações aqui que a gente pediu, né? Então eu criei um dicionário, né? Tem as informações de commodities, de inflação, gerais. Se eu pegar, por exemplo, aqui só dar um print do nosso dicionário na parte agrícola, a gente vai ter aqui as informações em string da parte agrícola, dos commodities, da inflação. Então ele está funcionando ok, né? Esses erros aqui a gente tratou no vídeo passado e se você assistir o vídeo passado já vai estar entendendo. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Eu quero fazer o nosso relatório econômico, eu quero que ele gere para nós as notícias, porque a gente, para você ter uma análise do mercado e para poder comprar, vender ações e algum derivativo, né, você precisa estar informado com relação às notícias. Então, pensando nisso aqui, eu vou criar um método. E esse método eu vou chamar assim: buscar notícias. E aqui eu vou fazer primeiro, então aqui eu vou pegar de 3 sites. Vou pegar aqui do site do Valor Econômico, eu vou pegar aqui notícias da Investing, eu vou pegar notícias aqui da Infomoney. Então são 3 grandes portais aí que eu vou estar criando a notícia. E então, para mim poder facilitar isso aqui, eu vou criar uma lista. Nessa lista eu vou chamar os três URLs que eu defini aqui. Por quê? Porque eu vou fazer um for each dentro dessa lista, percorrendo todos os itens. Eu vou criar então um texto que vou chamar assim: texto igual notícias barra n. Por quê? Porque se eu colocar o notícias barra n, ele vai dar um espaçamento. E como a minha intenção é agrupar todas as notícias aqui, pelo menos o título das notícias, é, em um texto, para eu poder exportar isso para TXT ou posteriormente poder fazer um envio de e-mail. Então a minha intenção é montar um string grande disso, né? Então vamos criar aqui uma lista notícias. Essa lista vai ser uma lista mesmo de notícias. Aqui vai ficar dentro os títulos das notícias. E para isso eu preciso percorrer então todas as URLs. Então, para cada URL dentro da lista URL, né? Eu vou criar um método aqui para mim poder fazer a requisição HTTP. Mas eu vou separar isso aqui para não ter que ficar repetindo. Então eu vou criar um método aqui. Então a requisição HTTP. Aqui eu vou passar sempre a URL. E aqui ele vai ser. Vou definir os headers já, né? Os headers são informações que eu simulo que eu estou fazendo acesso pelo navegador. Alguns sites não aceitam você fazer uma requisição sem o header. Por isso então que eu tento passar a informação que eu sou um, um navegador, né? Então aqui eu vou me retornar a página, que vai ser o requests. O request é uma biblioteca lá em cima que a gente trabalhou. Para quem começou e está vendo o vídeo agora, né? Requests é a biblioteca em Python que faz a requisição HTTP. Então aqui .get. Então estou mandando uma requisição do tipo get, onde a URL vai ser igual ao URL que eu defini aqui em cima no parâmetro. E aqui os headers. Os headers é igual aos nossos headers que a gente definiu aqui. Feito isso, então, eu vou fazer uma conversão aqui. O nosso sup vai receber, né, beautiful sup page content. Então vai receber o conteúdo da página. Eu estou utilizando o método de conversão aqui do LXML.
Como eu já comentei nos vídeos passados, então existem outros métodos de conversão do que é o HTML e tudo, mas eu acredito que o que melhor trata os erros de falta aí de tags é o LXML. Por exemplo, se você buscar um site que está faltando fechar um div ou está faltando fechar alguma tag, o LXML já trata essas pequenas diferenças, esses pequenos erros. É coisa que se eu utilizar o HTML aqui direto ele não faz pra gente. Então às vezes ele facilita um pouco o trabalho. Existe uma outra ainda que é melhor, que trata mais os erros, mas não é tão rápida quanto essa. Então eu acredito que essa para nós aqui é a melhor opção. Então aqui eu vou retornar o sup. Feito isso aqui, eu posso chamar esse método, então. Aqui eu vou passar o URL. Daí vai me retornar o sup aqui. Certo, dentro desse sup, eu vou criar então o contador. Porque eu quero que cada item que passe aqui, eu quero definir a contagem como sendo zero. E depois eu vou adicionando cada vez mais. Então aqui vai ser assim. Se o nosso site, se existir investing na URL, nesse caso é essa aqui, ó, só existe aqui investing. Ou seja, se for o site da investing, eu quero tratar da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou buscar todos os títulos que estão na página. Então para mim confirmar, vamos abrir então aqui na Investing. Vamos entrar no site da Investing para a gente poder verificar. Então aqui dentro da página, a gente pode ver aqui que todos os itens, eles têm uma tag A, né, que é a tag de link, né. Todos têm a classe title. Então se eu dar pesquisa aqui no title, ó, vai me retornar vários itens, né. Nem todos são o que a gente precisa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu já dei uma analisada, eu verifiquei que todas as tags A, todas as tags que começam com A, são A, né? Eu tenho a classe title. E isso se refere que são todos os títulos das matérias. Então eu vou fazer a busca aqui primeiro desse. Então a gente verificando aqui. Vou fazer assim então. Aí vamos para cada title dentro dos. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos buscar todos os find all, né? Todas as classes, a tags A que contenham a classe title. E daí ele vai me retornar uma lista nesses aqui, nessas informações, e dessa lista eu vou transformar cada uma chamá-la de title. Então, antes disso eu vou fazer um try catch, né, pra gente identificar se como eu já testei isso aqui, eu sei o erro que vai dar, mas às vezes é importante você testar antes sem o try catch para você entender o que pode estar acontecendo. Mas aqui a gente já sabe o que vai acontecer, então por isso eu já vou estar tratando direto o erro, porque alguns parâmetros que a gente for tentar buscar pode ser que não tenha, pode ser que ele tente buscar um título de uma publicidade, de algo que não seja uma matéria. Então, nesses casos vai acabar dando um erro. Então, eu vou chamar aqui text, eu vou chamar de, vou buscar o title. E como cada variável da tag A, ela tem um atributo, para eu acessar o atributo das tags, eu preciso fazer igual eu faço com o dicionário, né? E aqui eu vou dar um espaçamento. Eu vou fazer espaço barra N. Isso que significa que vai dar um enter no meu título. Então eu peguei o título dessa matéria, adicionei aqui e coloquei um enter. Então para ficar mais correto, então agora eu vou também adicionar, além do título, eu vou dar um espaço e vou adicionar o link da informação, porque a gente precisa do link. Então vai ser vai ser nesse caso aqui vai ser o título com espaço mais a URL mais title href. Por que o href? Porque a URL que eu tenho aqui é essa URL padrão. E se eu olhar no site, vamos abrir aqui uma notícia, o href não contém todo o título. Por isso então eu coloco a URL atrás, porque fica completo. Então dessa forma aqui a gente já tem
montado que a gente precisa. Aí, feito isso, eu vou criar um JSON que eu vou chamar de notícia. E nessa notícia eu vou atribuir o valor aqui de text. Estou obtendo um erro aqui. Assim, o meu erro se refere a esquecer dois pontos depois do for. Então, feito isso, eu vou pegar esse JSON. E se lembra que eu criei uma lista de notícias aqui? Então, eu vou pegar esse JSON e vou dar um append na minha lista de notícias. JSON. Ok, então feito isso aqui, vamos fazer o teste. Vamos executar só essa busca notícias. Só pra gente ver o que vai retornar pra gente. Feito aqui embaixo, eu vou dar um print na minha lista notícias. Eu pausei e voltei aqui pra vocês. Estão verificando aqui, ó, ele retornou todas as notícias que estavam dentro do site do Investing, ou seja, me retornou o título, né? Ações fecharam tal, e embaixo eu coloquei que é o URL. Então também para todos, ó. Cada notícia é um dicionário, ou seja, uma lista aí de notícias, né? Então perfeito, para nós isso aqui era o que a gente precisava, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que vamos fazer para outros canais de notícias. Então descendo aqui embaixo, eu vou copiar esse método aqui e vamos colar. Então, se agora for do site valor, ou seja, se conter valor dentro da URL, que o valor é o valor aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que vai mudar a tag provavelmente. Vamos entrar lá no site do valor. Então dentro aqui do site, eu já verifiquei e busquei aqui que todas as tags A com a classe, com esse valor, com esse nome, são textos, são notícias. Ou seja, então eu posso muito bem passar aqui e buscar todas as classes com essa tag, para me retornar aqui todos os títulos que eu preciso. Então voltando para o nosso código, então eu vou colocar todas as tags A com essa classe. Então feito isso, o que eu preciso? Eu preciso então montar meu texto, né, que vai retornar o title, ou seja, voltando aqui é o title também. Title me diz o nome do título da matéria. Então é o que eu preciso. Também o href, da mesma forma que eu fiz ali com eles, mas o href aqui ele me retorna o link inteiro. Então eu não preciso fazer o URL aqui também, eu só vou fazer dessa forma. Aí vamos adicionar também a notícia. Aproveitando então, já vou fazer direto aqui com mesma coisa com o Infomoney. A gente vai acessar o Infomoney, aqui é o valor. Aqui é Infomoney. Dentro do Infomoney, eu vou ter que tratar de forma diferente. Primeiro, vamos acessar lá para a gente verificar. O que eu fiz então? Aqui eu identifiquei que existe um div, que esse div ele tem essa classe aqui. Esse aqui ele representa as principais notícias que tem dentro do Infomoney. E o que eu vou fazer então? Primeiro de tudo, eu vou fazer a busca desse div. Então vai ser div igual a sup.findAll. Todas as classes div, todas as tags digs que contém a classe. E eu quero sempre o primeiro item. Ou seja, então aqui, da forma que eu esperava, vai me retornar esse div. Aí vou fazer, agora que eu vou fazer title ponto dentro do div.findAll todas as tags A. E nesse caso eu não vou pegar, vai ser todas as tags independente da classe. E da mesma forma eu vou retornar o title. Vamos pegar aqui essa notícia aqui que seja. Vai me retornar então tag A e vai me retornar o title. Também a URL. Não preciso montar a URL ali, porque a URL já vem completa. Eu só vou fazer um diferencial aqui, que eu não quero todas as notícias da página. Eu vou fazer a busca de pelo menos, acredito que 15 notícias aí seja interessante pra gente.
Então eu vou voltar para o começo do método aqui. E embaixo da lista notícias eu quero número notícias. Quantas notícias eu quero? Eu quero 15 notícias. Para mim acho que isso está ok. Então dentro aqui do for, se for investing, né? Eu vou tentar pegar as informações. Logo após passar aqui as informações, eu vou fazer um count, né? Igual a count mais 1. Que é esse count que a gente fez. Ele começa com 0 sempre. Então sempre que ele passar aqui todas as vezes no investing, que é o primeiro site que eu defini, na hora que ele passar 15 vezes aqui, ele vai fazer assim, c count igual a número de notícias. Ou seja, se for igual a 15, eu quero que ele pare por aqui. Então, a hora que ele parar aqui, ok. Aí no próximo vou fazer a mesma coisa. Eu vou percorrer cada item aqui e vou estar verificando para verificar se é o mesmo, se é igual ao número de notícias. E aqui também, porque eu quero no máximo 15 notícias para cada item. Então, ok, vamos fazer a seguinte forma, vamos executar e vamos dar um print aqui na nossa lista de notícias. Então, olhando nossa print aqui, você pode ver aqui, ó, todas as notícias, pandemia, lá do site do Valor, a gente tem aqui informações do que presidente da Cargill, do Valor, tem aqui do Investing, Infomoney. Então, ok, podemos ver que está funcionando, está pegando da forma que a gente fez a definição. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, em vez de dar um print nessa lista de notícias, eu preciso transformar ela em, primeiro de tudo, eu vou transformar ela em string, né? Então, a forma que eu vou fazer aqui vai ser fácil. Eu vou criar então uma df notícias. Bom, para quem não está habituado aqui, esse aqui é o pandas, e o pandas é uma nomenclatura aqui que a gente vai estar utilizando sempre. Padrão DF, o que é o DF? O DF é um data frame. Eu mostrei num vídeo passado, mas um data frame ele nada mais é do que qualquer coisa que contenha linhas e colunas. Ou seja, é como se fosse uma tabela. Todas as tabelas que você puder imaginar é um data frame. E o data frame é uma forma de manipular isso com o pandas. Então, se eu criar um data frame notícias aqui, ó, data frame notícias. Dentro do data frame notícias, eu vou criar aqui um pd, que é o pandas.dataframe. E eu vou criar aqui lista notícias, e vai receber o valor lista notícias. Eu quero duas colunas. Como eu tenho delimitado notícia e também aqui é o conteúdo, né? Eu vou delimitar aqui como index, ou seja, o index vai ser o índice da nossa tabela e a notícia que vai ser o valor. Bom, feito isso, eu quero remover as notícias duplicadas. Acontece muito nesse caso aqui que algumas notícias vêm com duplicidade de informação. Então eu quero fazer df notícias.drop duplicates. Isso é uma funcionalidade específica do Pandas que ajuda a gente a trabalhar com grande volume de dados. Então eu fazendo, retirando as informações duplicadas de maneira fácil, ou seja, eu vou fazer in place true, ou seja, eu quero que ele pegue esse mesmo df, essa mesma tabela e substitua nela mesmo. Se esse valor tivesse em branco, ele ia me retornar um novo df, então eu preciso fazer df novo, por exemplo. Ou df notícias, poderia setar o próprio como ele mesmo, mas para evitar retrabalho a gente já coloca aqui in place equals true, ok. E eu preciso delimitar aqui quais são as informações que eu quero que sejam repetidas. Opa, aqui faltou um igual. Eu quero subset vai ser qual a coluna que ele vai verificar das repetições. Então, ou seja, eu quero que ele verifique pela notícia. Se tiver duplicado, ele vai remover. Então, vai vir só notícias que são únicas. Então, pessoal, eu vou fazer retornar um texto aqui. Então,
Para cada notícia em df.notícias, opa, para cada notícia dentro da nossa df notícias, ponto it rows. O que acontece? Quando você está trabalhando com pandas, para fazer um for each, não é simplesmente fazer um notícia em notícias. Eu preciso fazer um iter rows. Por quê? Porque ele vai fazer uma interação para cada linha que existe dentro da nossa notícia. Então, se vocês se lembram que eu coloquei lá atrás uma variável chamada texto, ó. Então, essa variável texto eu vou usar ela agora. Eu falo assim, texto vai ser igual texto mais notícia 1. Ou seja, como ele me retornou um item aqui para cada da linha para cada item, se eu colocasse o item 0, ele me retornar o índice. Eu não quero o índice, eu quero a notícia. Então eu vou pegar o item 1 barra notícia, coluna notícia, mais espaçamento barra n, que esse aqui é um espaço, como se fosse dar um enter. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas eu vou colocar uma informação aqui para que deixar mais visível as notícias. Então vai ser assim, ó, barra n, para ficar visível. Então aqui eu vou retornar o texto. Ok. Vamos chamar então esse método aqui. Então, ó, esse aqui vai ser notícias. Vamos vir aqui então e vamos dar um print aqui no notícias para ver como ficou o nosso resultado final. Ops, deu um erro aqui. Tá, o meu erro se prendeu aqui porque eu esqueci de colocar o igual. Ou seja, eu preciso definir qual a variável que ele está pedindo e eu preciso colocar um igual aqui. Então agora vai dar certo. Ops, faltou chamar o método também. Pessoal, eu cometi um erro aqui porque eu estou nomeando a coluna notícia e aqui eu coloquei errado a informação. Então aqui já vai ajustar. Vamos fazer novamente. Pessoal, então aqui é tudo ok, como a gente pode ver. Só teve uma coisa que eu precisei alterar aqui no código porque eu tive um erro. Como eu estou chamando o nosso JSON de notícia, aqui tem que ser igual, notícia. Eu pus notícias no plural, então estava dando um erro, não estava retornando nada. Então, fique esperto com isso aqui. É um dicionário, dentro desse dicionário eu chamei a coluna de notícia. Aqui também, tem que ser notícia, tem que ser a mesma informação. Ok, mas como a gente pode ver, que retornou igual. Título da matéria, link da matéria. Título, link. Título, link. Então assim, a gente já tem então nossas informações, ó, nosso dicionário aqui de informações. Posteriormente, então, no próximo vídeo, eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para retornar as palavras mais utilizadas nessas notícias. Por quê? Porque a gente consegue ter uma noção, assim, de todas essas notícias, o que está mais sendo falado. Então eu quero pôr as palavras mais utilizadas para ter uma informação legal e a gente vai estar transformando tudo isso em texto. Depois que a gente transformar tudo em texto, eu vou incrementar mais algumas informações nesse relatório. Por exemplo, pegar a cotação específica do petróleo. Tem uma coisa muito bacana que a gente faz que quando a gente busca cada ação das maiores altas e maiores baixas, a gente pode entrar no site do Fundamentos, por exemplo, e pegar a informação quantitativa dela, né? Para saber a informação fundamentalista. Será que essa ação que hoje está com a maior alta, será que nos últimos 12 meses ela estava em alta também ou estava em baixa? Como é que ela está? Isso dá uma noção mais informativa para a gente. Então continue acompanhando os vídeos e se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí. Obrigado.